Sexta-feira, 13 de junho de 2025, festa litúrgica de Santo Antônio de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, por volta do ano 1195. Foi recebido entre os cônegos regrantes de Santo Agostinho e pouco depois da sua ordenação sacerdotal ingressou na Ordem dos Frades Menores com a intenção de se dedicar à propagação da fé entre os povos da África. Mas foi na França e na Itália que ele exerceu com grande fruto o ministério da pregação. Escreveu vários sermões cheios de doutrina e de unção espiritual. Por ordem de São Francisco, ensinou teologia aos seus irmãos. Morreu em Pádua no ano 1231 e é universalmente venerado pelo povo cristão. Alguns factos curiosos ou títulos atribuídos a Santo Antônio: doutor evangélico, por ter pregado tão profundamente o Evangelho, por ter traduzido o Evangelho não numa linguagem apenas acessível, mas também numa linguagem que incorporou toda a nossa realidade humana. Também foi tido como martelo dos hereges. No seu tempo havia muitas heresias, muita deturpação da doutrina, e Santo Antônio não se calou diante desta deturpação. Fez-se ouvir, ecoou a sua voz no ensino e na pregação da verdadeira doutrina. 11 meses depois foi proclamado santo, foi canonizado. É também conhecido como santo casamenteiro. Claro que há muitas histórias que são contadas acerca deste título, mas a que nós conhecemos é que sua fama de milagres era tanta que, tendo uma imagem pequena de Santo Antônio, uma moça que tinha dificuldades em encontrar um relacionamento consistente, um relacionamento sério, passou a rezar a Santo Antônio pedindo-lhe a graça de encontrar um namorado e depois um esposo. Mas o tempo passava e aquela moça não encontrava, aquela jovem não encontrava o parceiro desejado. Cansada de tanto rezar, pega na sua imagem, e ela morava num prédio, num edifício, e joga a imagem pela janela. Já que rezo e não obtenho resultados, então desfaço-me desta imagem. E ela tirou a imagem, e a imagem dizem que caiu a um jovem que passava pela rua. E a jovem, tendo em conta a situação que tinha causado no jovem, deixa rapidamente para pedir desculpas ao jovem. E naquele encontro, movido pelo acidente da imagem, ocasionou-se aí um sentimento entre ambos, um amor à primeira vista, uma paixão vislumbrante que não se escondia, e que finalmente aqueles dois jovens tiveram ou constituíram a sua família. Este também é um dos milagres atribuídos a Santo Antônio. De um acidente veio a graça do matrimônio daqueles dois jovens, daquela jovem sobretudo que tanto pedia. E hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força com que há de salgar-se, não serve para mais nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que o praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claramente o Evangelho escolhido para este dia é daqueles que mais traduzem em letras sagradas a vida deste grande santo, cuja memória ou a festa celebramos hoje, Santo Antônio, que pregou o Evangelho de forma clara, de forma autêntica, não apenas com palavras, mas também com a sua vida, que pregou o Evangelho não apenas no meio ou no lugar em que nasceu, mas foi pelo mundo afora anunciar este Cristo em quem ele muito acreditou. O texto, como sabemos, faz parte do Sermão da Montanha e Jesus apresenta aos discípulos e às multidões uma nova maneira de viver. Viver como sal e viver como luz, mas sobretudo viver a autenticidade de Deus. Ser, entre aspas, na vida, um endereço de Deus. Por isso, termino esta frase que diz: não existe coisa mais próxima nem mais distante, mais oculta e mais visível do que Deus. Deus se vê nas tuas obras, se vê na luz que as tuas obras irradiam, se ouve nas tuas palavras, na ternura que elas carregam. Deus se vê nas tuas obras. Você é o nosso endereço para vermos e conhecermos Deus.